que você está achando desse campeonato mundial de clubes? Nós podíamos dizer que é um campeonato de sucesso na bola ou de sucesso político? Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui numa edição especial do nosso querido Vaz Executiva. Hoje nós vamos ter um tema um pouco mais curto, mas não podemos deixar passar a oportunidade. Estamos no meio do campeonato Interclubes Mundial, aquele que infelizmente o Corinthians não está, mas é o último campeão da América do Sul mundial que existe. Então, por favor, aceitamos os parabéns de todos. Vamos aqui falar um pouquinho desse momento, né, Salgueiro? Erson, tudo bem? Tudo bem? Mais um episódio aqui, meio que relâmpago, passando algumas informações baseado no que está acontecendo no nosso momento. Então, eu vou fazer uma pergunta direto para nós aqui. Vamos lá. Né? O que você está achando desse campeonato mundial de clubes? Nós podíamos dizer que é um campeonato de sucesso na bola ou de sucesso político? Olha, essa pergunta pode ter umas 30 respostas, né? Mas eu tenho o péssimo hábito, eu sou um cara que tem uma empatia muito grande. E o que tem, toda vez que eu vejo os jogos no Mundial, vejo o que passa primeiro na minha cabeça. É o tempo que os campeonatos regionais e nacionais estão parados. Então, bacana olhar esses 16, 30 clubes que estão lá, que estão jogando, que vão ganhar 150 milhões, 200 milhões, 40 milhões, que eu pessoalmente acho que é o grande atrativo desse campeonato, é a premiação. Juro, nunca vi no futebol se fala de premiações, como estamos falando agora. Você pega os times que já chegaram lá, tem time que já botou 150 milhões no bolso. Tem muito time que não ganha isso em 10 anos. Então, eu fico chateado assim pelos outros times que não estão jogando. Quantos times aqui no Brasil, Série A e B, estão parados assistindo televisão igual ou só treinando ou tentando fazer um amistoso? Então, o primeiro comentário que eu faria, não que eu acho que seja muito relevante, mas é muito longo. Eu acho que é um período muito longo para você deixar o futebol original dos países inativos. Um monte de time. Agora vai voltar, em algum momento acaba, volta todos os times, todo mundo volta como se estivesse chegando em temporada. Sim. De pré-temporada. Então, respondendo objetivamente a pergunta, o que eu acho ruim? É o tempo. É muito longo e os times ficam parados muito tempo, desvaloriza os campeonatos regionais, nacionais, seja na América do Sul, seja na Europa. Quando volta, só se fala de Mundial. E o número 2, que eu acho que é o grande atrativo, é a premiação, que mostra um subproduto aqui dessa discussão, já que a gente sempre fala de mundo corporativo e futebol, que mostra o quanto que a FIFA não ganha de dinheiro. Para poder pagar esses prêmios que eles estão pagando, eles têm muito mais no bolso, que vai sobrar algum ainda. Então, os dois comentários que eu falei, que não estão diretamente relacionados à qualidade do campeonato, mas são os dois comentários que vêm à minha cabeça de primeiro. Então vamos lá, vamos complementar algumas coisas. Sempre quando a gente analisa qualquer coisa, a gente tem que sempre olhar os dois lados, né? Porque tudo tem dois lados mesmo. Se você analisar a vida, nossa, o comportamento humano no dia a dia, dentro das empresas, depende do ângulo que a gente vai enxergar, a gente vai ver um peso contra. Verdade. Mas tem um outro ângulo importante. Então, até agora, a gente está vendo assim, bom, é um torneio milionário para os clubes que vão participar. Tem uma questão interessante que eu vi muitos conflitos de opiniões. Por exemplo, como é que é o nome daquele time que era formado por amadores? Mamelodi? Auckland, né? Auckland. Então, esse time, por exemplo, teve uma visão crítica, negativa, que fala assim, pô, como é que pode? Fica desnivelado você colocar lá um time de amadores para jogar contra o time profissional, é muito acima, não dá para competir. É um lado para se ver. Mas não pensar assim, se eu paro pensar, aqueles amadores ali tiveram a oportunidade de jogar com um time de top, um time de primeiro nível, né? Estrelas. E tiveram essa oportunidade, né? Um momento diferente. Eu acho que tudo tem dois lados. Verdade. Esse torneio, ele acaba sendo interessante até para estimular uma coisa paralela, diferente, porque nunca teve um torneio nesse nível. Então, eu acho que estimula algumas outras coisas e até para os torneios regionais ou que acontecem em cada país, também mexer
com essa estrutura e as pessoas olharem nesse cenário e, quem sabe, se aperfeiçoar dentro daquela visão que eles estão enxergando. Ou seja, é uma outra forma de enxergar, né? Verdade. Então, podemos dizer que tem prós e contras, Claro. e mais coisas positivas ou mais negativas na sua visão? Bom, ainda bem que tem prós e contras, né? E até mostra para o nosso público, nós não necessariamente concordamos em 100% das coisas. Sim. A gente tem opiniões pessoais e às vezes diferentes. Mas você acha que foi melhor politicamente? Porque a gente sabe que por trás tem sempre um esquema político. E isso é da humanidade, não é num país. A sociedade humana tem esse lado político. Tem os interesses, vamos dizer assim. Então, você tocou num ponto que para mim é o que mais me desanima. Eu não quero parecer negativista, até porque eu sou um cara com uma tendência otimista, sempre olho o lado bom das coisas, mas eu estou realmente muito incomodado com esse universo da gestão do futebol. As associações, as federações, então é a FIFA de um lado, a CBF do outro. Sim. A gente acabou de passar aqui no Brasil por momentos absolutamente vergonhosos na gestão da CBF. Quer dizer, um presidente que foi destituído, botaram outro que toma conta de uma federação que tem 10 times profissionais, que eu não consegui achar uma pessoa até agora que sabe me dizer o nome de um time de Roraima. Então, com todo o meu respeito, se alguém aí souber, puder escrever para a gente, eu agradeço. Então, isso me dá uma decepção muito grande, porque aí você sobe, você extrapola, e se você lembrar os tempos de João Avelange e Companhia Limitada, até o Platini, um cara que fez a fama que fez, foi se meter lá em cima, sujou tudo envolvido em a história dele, sujou a carreira dele. Então, eu fico muito incomodado, porque no final das contas, a última palavra que você usou na tua pergunta é a que mais me incomoda, chamada interesses. Então, os interesses que me parece que estão por trás de um campeonato desse tipo, com certeza não é o nosso, torcedor, não é, muitas vezes, dos clubes, é algum interesse dessas gestões que eu acho que precisam ser remodeladas. Mas se a gente analisar que na vida as coisas funcionam dessa maneira, né? Porque a sociedade humana ela evolui dessa forma, até comprando as coisas que não são muito lícitas, né? Porque, veja bem, a audiência existe. Né? Se existem esquemas políticos por trás, e a gente sabe que tem interesses mesmo de uma boa galera levantar muito dinheiro em interesse próprio, mas tem a audiência que eles sabem que vai comprar. Né? Então, eles acabam vendendo um produto que vai ter retorno para eles. Então, é um pouco de... As coisas acontecem para a gente aprender com elas. Sem dúvida. Sem dúvida. Vem dos dois lados, vem do lado positivo e do lado negativo. E aí, veja, se você vamos trazer isso aqui para o mundo corporativo, você vai falar, não, mas no mundo corporativo também tem interesses, tem pessoas que não são lícitas no seu modo de agir. Óbvio, isso tem no mundo inteiro, em todo lugar. Mas no mundo corporativo existe uma coisa, pelo menos em empresa de capital aberto, quando você vê, que é a transparência. Quer dizer, você sabe, as empresas são capitalistas, estão aqui para gerar lucro e fazem tudo nesse sentido. Sim. Eu posso não concordar, posso não gostar, posso ter uma outra visão política da coisa, mas tá lá, tá claro. O que eu vejo no universo do futebol, principalmente no âmbito da gestão, e vale aqui uma ressalva também, que todo mundo sabe que eu sou corintiano, nós, né? E o Corinthians, sob o ponto de vista de gestão, talvez está num dos seus piores momentos da história. Que eu também falei da vergonha da CBF, mas não posso esquecer de falar da vergonha da gestão do Corinthians. O que a gente está passando lá é de... Nós que somos corintiano raiz de base, o meu celular, ele parece uma maquininha de fazer plim, de tanto meme que eu fico recebendo das pataquadas que os gestores do Corinthians fazem. Então, essa mesma transparência seria legal num ambiente de gestão de futebol da FIFA. Ganhamos tanto, estamos pagando tanto, sobrou tanto, dividir. Mas não é tudo meio na obscuridade. Então, o que eu vejo lá não é um ambiente transparente, é um ambiente tirando proveito de uma situação. Sim. E criaram esse campeonato de 32 clubes que, no fundo, foi para gerar mais recursos, você tem toda a razão, e está gerando, o futebol gera recursos. A questão é onde você vai parar, o que eles fazem. E quantos estão se beneficiando desse processo. Sim. Isso que eu acho que está errado. E a gente, quando aceita o status quo das coisas, como a gente aceita muita coisa que não gosta,
parece que tem uma concordância meio implícita nesse processo. Na verdade, a gente acaba vendo um lado bom, positivo, né? Porque você acaba, esse entretenimento dos jogos, e alguns jogos mais interessantes, né? Essa coisa de você estar enxergando hoje os times sul-americanos que estavam inicialmente sendo considerados, nossa, iam tomar uma lavada o tempo todo, não, de repente não é bem assim. Então tudo isso aí acaba sendo um entretenimento. Claro. Mas eu acredito sempre que tudo acaba servindo de aprendizado. E até por caminhos tortos, né? Pensa bem, poderia ser mais bem planejado, você citou bem. Por exemplo, os europeus estão reclamando porque agora eles retornam desse torneio e já tem que estar... Claro, os campeonatos locais, claro. Então, é óbvio que eles vão ter esse impacto. Mas se eles analisarem que no conjunto da obra teve algumas vantagens, né, os clubes principalmente, e eles estão sempre levando vantagem, porque os jogadores ganham muito dinheiro. Claro. Então, estão sempre em evidência, isso aí é a vitrine para eles também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos dizer assim, é um processo em aperfeiçoamento. Eu também acho. Eu acredito que no próximo vai ser melhor planejado. Sem dúvida. Você não vê assim? Vejo. É tudo na vida, né? Tudo na vida você já falou, vou repetir, um contínuo aprendizado. Nosso trabalho, jogar bola, gerir, tudo é um contínuo aprendizado. E um próximo, que eu não sei se você ouviu, não sei quem da audiência ouviu, mas eu já vi discussões de que o próximo seria daqui 4 anos, ou seria daqui 2 anos. 4 anos é o que estão falando, né? Não, já estão falando, já vi uma reportagem falando que estão pensando em 2 anos. Então, assim, tudo é um aprendizado, e acho que dentro desse aprendizado, me faria muito feliz se a transparência fizesse parte, transparência de prestação de contas fizesse parte desse processo. Acho que aí nós estaríamos num universo um pouco mais justo para todo mundo. É que a gente está envolvido num sistema mundial onde o dinheiro fala mais alto, né? O dinheiro é o poder ele te dá a capacidade de comandar, controlar, dar as rédeas, ó, isso aqui tem que ser do meu jeito. Então, naturalmente, que isso acaba sendo algo muito forte. Os próximos, provavelmente, vão estar girando em torno também desse dinheiro, desse valor. Ó, o negócio teve prestígio. Vão fazer daqui 2 anos que vai trazer o dobro desse valor ainda, de repercussão. Vai ser feito antes. Não, e um dos aprendizados, por exemplo, muito se falou, o futebol, o soccer, né, não é o esporte mais popular dos Estados Unidos. Sim. Então, eu tenho visto muito, não acompanho de perto, então não posso cravar na pedra, mas eu tenho visto muitos comentários de que o público ali está menor do que a expectativa. Sim. E se esse campeonato fosse na Europa, ou de repente até mesmo na América do Sul, que a probabilidade de públicos maiores nesses jogos classificatórios principalmente, porque agora, semifinal, final, todo mundo quer ir. Mas essa fase aqui realmente, até Copa Mundial eu vi, campeonato mundial de times de pouca expressão, que o estádio não estava lotado. Mas nos Estados Unidos em especial, o futebol não é. E aí, uma das coisas que... Eu estou parecendo tão negativo hoje, né? Espero que não incomode as pessoas. Uma das coisas que me incomodou, a quantidade de 0-0. Quer dizer, se você parar para pensar, esses campeonatos de tiro curto, existe uma tendência muito grande do pessoal privilegiar a defesa. Porque fala, se eu não tomar, pelo menos eu não perco. Sim. E você vai nos Estados Unidos, o americano é habituado a esportes de muito scoring, que eles falam, de muitos gols, muitos pontos. É o futebol americano, é o basquete. Todos fazem muito. Então, ficar 90 minutos para um americano assistindo uma coisa que não sai nem um golzinho, ele não vai ver outro jogo. Sim. Sabe? Por cultura natural. Tá melhorando? Claro que tá. Já foi pior, foi muito pior. Tem um caminho a percorrer. Mas, e aí leva algumas discussões que a gente até teve tendo num outro fórum que não era daqui, se não valeria a pena, nesse tipo de campeonato, você ter uma regra diferenciada, tira o impedimento, ou favorece alguma condição de jogo que os times possam fazer mais gol, e torna o espetáculo um pouco mais agradável, um pouco mais emocionante. Mas nós tivemos muito 0-0 nessa fase classificatória, que eu tenho certeza que teve americano que foi lá ver e falou, não quero mais voltar aqui. Porque, pô, os caras não fizeram nem um touchdown, nem uma cesta de 3 pontos, nada, 0-0, sai... Então, mas pensando nessa sua sugestão, que é interessante, vamos admitir que o americano tem essa coisa, que nem a Kings League, né, que tem essa coisa diferente. Do espetáculo, o presidente do time vai lá bater o pênalti. Isso. Tem umas coisas muito loucas assim que acaba atraindo esse show, vamos dizer. O americano gosta dessa coisa mais de show, né? Mas a gente tem uma visão do futebol
por exemplo, uma coisa um pouco mais técnica, né? Que não é tanto show, menos pirotécnica e mais ali Futebol, a realidade, futebol, né? Então, por exemplo, se tirar o impedimento, puta, vai facilitar muito, vai perder um pouco o encanto, porque o grau de dificuldade que o impedimento traz para um gol sair, tem uma técnica envolvida ali, né? Porque você vê, a defesa tem que fazer uma linha e todo mundo presta atenção nessa linha, né? Não, muda completamente as táticas gerais. O impedimento é parte das táticas de hoje. Sim, e talvez, isso, para o americano, tenha que ter essa coisa meio diferenciada que você citou. Mas aí a gente tem chance de ver jogos, tipo assim, 8-7, 7-5, sim, entendeu? Mas então, será que, muito mais gol. Será que para a nossa cultura aqui, e talvez até da europeia, gostaria disso? Pode até jogar o VAR fora, porque o VAR só presta para o impedimento. Né? Por Então... exemplo, o Mundial que nós tivemos aqui, que o Corinthians foi campeão, só para relembrar, tá? Não sei se você lembra disso, não? Eu lembro, claro, aquele de 2000, né? Foi, então, foi o primeiro campeonato nosso. E foi um sucesso aqui, não foi? De público? Foi. É diferente do que foi lá. Foi porque era o Corinthians, né? Nós levamos metade do Maracanã, nós botamos lá dentro nós. Enfim, né? Tudo são discussões interessantes. Mas eu quero migrar para um outro ponto. Eu queria fazer algumas perguntas que a nossa audiência manda aqui. Legal. Obrigado, pessoal. A gente agradece a participação. Então vamos falar sobre isso, São. Fala assim, faz sentido realizar o torneio em um país sem cultura forte de futebol? Então tem a ver com um pouco com o que a gente está falando, mesmo que seja o próximo destino da Copa do Mundo? Então, essa pergunta é muito interessante, mas eu acho que ela tem duas respostas bem factíveis. Você tem uma resposta para o curto prazo e uma resposta para o médio e longo prazo. No curto prazo, com certeza não faz sentido, era melhor levar para... Coincidentemente, eu não sabia da pergunta, eu falei sobre isso antes, foi um spoiler. Então, sem dúvida nenhuma, no curto prazo, teria sido melhor um país onde o futebol é mais popular, que os estádios estariam mais lotados. Entretanto, no médio e longo prazo, assim como teve americano que foi no 0-0 não quer ver mais, teve muitos americanos que foram e gostaram e vão voltar. Então, de repente, você está construindo um novo público. Aí, fazendo uma analogia com as empresas, como sempre, né? É como lançar um produto novo num lugar diferente, que pode ser o meu novo grande mercado. É uma aposta que, para médio e longo prazo, eu acho muito válida, mas se eu fosse tomar uma decisão de curto prazo, com certeza, era melhor ter levado num país onde o futebol é mais popular. Então, resumindo, é assim, quando você semeia lá uma semente e rega, né? Você ainda não sabe bem o retorno que vai te dar aquilo, você semeia pensando que vai colher aquilo que você imagina, mas de repente o clima, chove se vai crescer a planta, né? E não vinga. Mas isso não vai te fazer desistir, vai te fazer apenas aperfeiçoar. Claro, Eu acho que essa é a dica que fica em relação a isso. E para finalizar esse nosso episódio rápido aqui... relâmpago. Vamos falar assim, será que vai dar certo para ter um próximo em breve? Eu não sei, na minha visão, antes de você falar a sua opinião, eu diria assim, eu acho que tem tudo para dar certo e ser aperfeiçoado. Não sei se daqui 2 anos seria o ideal. Eu acho que eles vão fazer muitas pesquisas, né, para saber, olha, vai ser o ideal daqui 2 anos, mas não num país que ainda não tenha essa pegada que tem, por exemplo, o europeu, ou mesmo o sul-americano. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, fazendo um remanejamento, uma adaptação, tem tudo para ser algo a mais, um entretenimento a mais, além da Copa do Mundo e tal. Como você vê isso? Vai dar certo? De novo, como tudo aqui, eu tenho 2 respostas para tudo, né? Então, essa daí tem uma primeira resposta que é assim, se levar o Corinthians, a gente garante pelo menos 40 mil loucos que vão aparecer. Nós fomos para o Japão, eu estava lá, então 40 mil loucos pelo menos a gente garante. Então já ajuda... Temos de público a garantir. Já ajuda a garantir o público. Mas o segundo, concordo com você. Eu acho que aprendendo tirando as minhas críticas, que são meramente administrativas, e eu lamento, a gente nem entrou no âmbito da qualidade do futebol, né, das estrelas e tal, que estão ali, mas sabendo tirar as lições aprendidas desse episódio de agora e melhorando para o próximo, a tendência é só melhorar. Porque tem gente competente, assim como tem gente que está lá para se locupletar. Então, os competentes têm que tomar a rédea das coisas e fazer melhor o que foi feito de ruim nessa primeira etapa. Então, aliás, sim, tem chance de melhorar. Aliás, como tudo, né? Tem que ter uma visão crítica, porque senão você não evolui, você não aperfeiçoa. Né? E no mundo corporativo a gente vê muito isso, né? Nas nossas mentorias, individualmente falando, na questão pessoal, comportamental, a gente fala muito. Você tem que ter uma autocrítica, você tem que ter
uma forma de enxergar a vida com interesse de evoluir sempre. Melhoria contínua, que é uma expressão que a gente usa muito no mundo corporativo. Tem uma expressão que todo mundo usa hoje, que é o lifelong learning, que é uma maneira de se aprender eternamente. É verdade. É melhoria contínua, né? No fundo é isso aí. Então, gente, estamos finalizando mais esse episódio. Obrigado pela audiência, compartilhe e mande perguntas, que é muito importante para a gente fazer cada vez um episódio melhor. Obrigado, gente. Thank you.